Sabe aquela história de que o detalhe faz toda a diferença? Pois é, no direito previdenciário, isso é a mais pura verdade. Às vezes, uma única data, um pormenor que parece pequeno, é o que decide se um benefício vai ser concedido ou negado. Hoje, a gente vai mergulhar num caso real para entender exatamente como essa peça tão pequena pode derrubar um processo inteiro. Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Felipe, trabalho como analista judiciário e assessor na segunda instância dos Juizados Especiais Federais e meu foco é justamente em benefícios por incapacidade. A ideia aqui no canal é essa, pegar casos reais, que já foram julgados, e extrair deles o que a gente pode aprender na prática, na estratégia do dia a dia. Então vamos ao caso de hoje. Imaginem a situação. Um segurado com 59 anos de idade, eletricista, ou seja, uma profissão que exige um bocado de esforço físico. Ele descobre uma cardiopatia grave, uma condição bem séria que o deixa sem condições de trabalhar. Ele vai, pede benefício no INSS e, de cara, o pedido é negado. E aqui está o coração de toda a discussão. A linha do tempo. Prestem muita atenção nessas datas porque elas definem tudo. Lá em abril de 2015, ele para de contribuir. Fica há anos sem recolher. Aí, a gente pula para março de 2023. A perícia judicial diz que foi nesse mês que ele se tornou incapaz. Só que ele só voltou a pagar o INSS em outubro de 2023, 7 meses depois. E o pedido do benefício mesmo só veio lá em fevereiro de 2025. Já dá para sentir o conflito, né? A data da incapacidade veio antes da volta das contribuições. E essa linha do tempo levou a isto aqui. Essa é a decisão do INSS, o motivo da negativa. E está bem claro ali, em letras garrafais. Perda de qualidade do segurado. Aí a gente pensa, ué, mas como assim? Na data em que ele pediu o benefício, ele estava pagando. Estranho, não é? É exatamente essa a pergunta de $1 milhão. Se a pessoa voltou a pagar, como o INSS pode negar o benefício justamente por falta de qualidade de segurado? Parece não fazer sentido, mas a resposta está em dois conceitos que são a base de tudo no direito previdenciário. O primeiro conceito, claro, é a qualidade de segurado. É bem simples de entender. Pensa nela como o guarda-chuva da Previdência. Enquanto a pessoa contribui, ela está protegida. Se para de contribuir, depois de um tempo, esse guarda-chuva se fecha. E sem essa proteção, não adianta ter a doença, não adianta estar incapaz, não tem direito ao benefício. Ponto. E aqui vem o segundo conceito que nesse caso é o mais importante de todos. A famosa DI, a data de início da incapacidade. Atenção, não é quando a doença apareceu, não é quando a pessoa pediu o benefício. É a data exata que o perito médico aponta e diz: foi a partir deste dia que essa pessoa não pôde mais trabalhar. Então a pergunta crucial do processo é: no dia da DI, essa pessoa tinha ou não tinha qualidade de segurado? E aí o processo vira um verdadeiro jogo de xadrez. De um lado o segurado, com a sua tese, olha, eu voltei a pagar em outubro de 2023, recuperei minha proteção. E mais, a minha doença é grave, ela me isenta de carência. Do outro lado, o INSS, com uma defesa fatal. Não interessa. A sua incapacidade começou antes de você voltar a pagar. Quando você se filiou de novo, o problema já estava instalado. E o segurado tinha sim um argumento muito forte. A cardiopatia grave, como a gente vê aqui na portaria, está naquela lista de doenças que dispensam a carência, ou seja, aquele número mínimo de contribuições. Isso parecia um trunfo. Tirava um obstáculo do caminho, mas, como vamos ver, não era o obstáculo principal. Bom, com a negativa do INSS, a briga foi para a justiça. Vamos ver agora o que aconteceu no primeiro round, na primeira instância, onde a peça central, a que todos estavam de olho, era o laudo do perito judicial. E o laudo, o laudo foi uma pá de cal. O perito foi lá e cravou a data de início da incapacidade em março de 2023. Lembra da nossa linha do tempo? Isso foi 7 meses antes de o segurado voltar a contribuir. Esse dado, essa única data, virou o jogo completamente a favor do INSS. E a sentença veio na mesma linha, de forma implacável. Esse trecho da decisão do juiz de primeira instância é muito direto. Ele diz, com todas as letras, que voltar a contribuir depois que a incapacidade já existe não adianta de nada para conseguir aquele benefício. É como querer fazer seguro de um carro que já bateu. Não funciona. O pedido, então, foi julgado improcedente. Mas a história não acabou aí. O segurado não se deu por vencido e recorreu. A apelação foi a última cartada, a última tentativa estratégica de virar esse jogo, argumentando que a análise não podia ser tão fria, tão focada apenas em uma data no laudo. No recurso, a defesa foi mais sofisticada. A tese era de que o juiz não podia ser um refém do laudo pericial. A defesa pediu para que se olhasse para a realidade do segurado.
Um homem de quase 60 anos, com uma doença cardíaca séria, que sempre trabalhou num serviço pesado. Qual a chance real dele se reinserir no mercado? Praticamente zero. Foi invocado o lado social da Previdência, a súmula 47 da TNU, uma tentativa de humanizar a decisão. E apesar de toda a argumentação, de todo o apelo social e humanitário, a decisão final da turma recursal, que é a segunda instância, foi curta e grossa. Recurso negado. A derrota foi confirmada. Agora, vamos ao momento da análise. Por que essa estratégia, que parece tão razoável, tão justa do ponto de vista social, não funcionou? Onde foi que o INSS deu o checkmate? O checkmate foi exatamente aqui. A justiça bateu o martelo e manteve a de aí em março de 2023. Uma vez que essa data ficou definida, não tinha mais para onde correr. A conclusão jurídica foi inevitável. A incapacidade era pré-existente. Ou seja, quando o segurado tentou voltar para o sistema, ele já estava incapacitado. E a lei é clara. Essa tentativa não vale para um problema de saúde que já existia. Então, o que a gente tira de lição prática disso tudo? Primeiro, a DI é a rainha do tabuleiro, muito mais importante que a data do pedido. Segundo, voltar a contribuir não conserta o passado. Não dá para validar um benefício para uma incapacidade que já existia. Terceiro, a briga de verdade em casos como esse é provar que a incapacidade começou depois da refiliação. E por último, uma lição meio dura. Argumentos sociais, como idade e profissão, por mais fortes que sejam, não conseguem passar por cima da falta de um requisito legal básico, ter qualidade de segurado na DI. E para a gente fechar, fica a reflexão estratégica. O que poderia ter mudado o destino desse processo? Que tipo de prova, seja um documento, um exame, um atestado de um trabalho temporário ou até uma testemunha, o que poderia ter feito o perito jogar essa DI para frente para depois de outubro de 2023? Fica claro que a preparação da prova, muitas vezes, é o que decide o jogo. E aí, essa análise ajudou a clarear um pouco mais esses detalhes? Se sim, não esquece de deixar aquela curtida, seguir o canal e ativar as notificações para não perder os próximos estudos de caso. E para um conteúdo mais direto, todo dia, é só seguir a gente lá no Instagram, @incapacidadeprev. Muito obrigado pela atenção e até a próxima análise.